Olá, olá, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, iniciando mais uma vez o nosso bate-papo intitulado de A Hora da Bíblia. Espero que vocês estejam bem. Hoje queremos refletir sobre um tema bastante amplo, né? Muitos segmentos usam o termo que vamos falar hoje. Eu quero que vocês, se possível, abram as Bíblias em Lucas, capítulo de número 11, versículos 33 em diante. Segunda-feira, segundo dia da semana, 13 de abril. Que Deus esteja dentro do seu lar transformando vidas e restaurando e curando e sarando corações. Lucas capítulo 11, versículos 33 em diante, o título diz: A candeia do corpo. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Certifica-te, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Eu quero usar como texto, versículo-chave para a nossa palavra hoje, o versículo 35, que diz: Certifica-te que a luz que em ti há não sejam trevas. Em um momento tão, como é que eu posso dizer, caótico como esse que a gente tem visto a humanidade passar, as pessoas isoladas dentro dos seus lares, as pessoas sem confiarem nos noticiários de jornais, sem confiarem na mídia televisiva principalmente, as pessoas desconfiam do ministro da Saúde, desconfiam do presidente da Organização Mundial e tantas outras coisas, e a sensação é que a treva, ela paira por todos os aspectos da humanidade, por todos os estágios e etapas e fases da humanidade, todos os países do mundo, sobre os 4 continentes. É como se as trevas prevalecessem neste mundo que a gente vive. Por isso eu quero falar um pouco sobre luz, a luz de Deus na vida daqueles que foram chamados por Ele para fazer a diferença como luzeiros do Senhor. Como luz que não se pode estar debaixo do alqueire, que não se pode pôr debaixo da cama. Então, quando eu falo em luz, eu tenho que contextualizar a luz como surgida, oriunda, proveniente do nosso Deus. Quando a primeira referência à luz na Bíblia é o próprio Deus, né? Lá no Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, princípio, capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz. Toda a luz, então, que passou a existir no mundo, o versículo completa: disse Deus, haja luz, e houve luz. Houve, de haver, passou a existir a luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Né? E ao dia pôs o nome de luz, e à noite pôs o nome de trevas. A luz é aquilo que iluminando os objetos os torna visível. Eu vou falar isso um pouco mais para frente.
E eu vou falar algumas referências bíblicas sobre a luz. No Salmo 27, versículo 1, a Bíblia nos diz que o Senhor, diz o salmista Davi, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu viria a recear ou a temer? Né? Davi está dizendo, se Deus, uma vez que Deus é a minha luz, eu não tenho o que temer. Mais à frente, Salmos 89, versículo 15, como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. Então, a presença de Deus é luz para aqueles que o recebem, que o aceitam, que o deixa conduzir as suas vidas. Outro texto importante é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7, que diz: como é agradável ver a luz e estimulante sentir o sol do raiar do dia. Então a luz ela faz bem, né? Dizem os estudiosos que tomar a luz do sol é até vitaminas D para o ser humano, né? E dentre outras passagens também, está lá Isaías capítulo 5, versículo 20. Antes de chegar em Isaías, eu quero fazer algumas referências bíblicas. Jó, o homem da paciência, todo mundo conhece, ou boa parte das pessoas conhece como o homem da paciência. Jó foi uma luz para a sua geração. Onde é que está escrito, irmão Carlos? Jó, capítulo 3, versículo 29, versículo 3, diz assim: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, ou seja, a sua luz sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Jó está dizendo que, está lembrando, né, quando, passado aqui, passado, resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Quando a gente lembra da antiga aliança, diz assim, 1 Samuel 3:3, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. O que é isso? Naquele período, a luminosidade, a lâmpada do Senhor, que vinha como um azeite sobre o candeeiro, era uma coisa temporária, tá? E era uma coisa inconstante, que acendia e apagava, apagava e acendia. Eles precisavam estar renovando aquele azeite para que a lâmpada do Senhor não se apagasse no santuário, ali com Samuel. Mais para frente, vamos ter outro personagem, além de Jó, que eu citei agora, pouco, vamos ter outro personagem chamado de a Lâmpada de Israel. Quem seria ele, irmão Carlos? O próprio rei Davi. O rei Davi está cansado, está um pouco velho. O rei Davi está cansado, velho, idoso, na verdade, e ele vai para a batalha. Ele era um guerreiro nato desde a sua adolescência, aproximadamente 14 para 15 anos. Davi vai para a peleja mais uma vez, só que agora ele já está mais idoso, mais chegando para a idade, mas ele quer pelejar, ele quer brigar. E no meio da peleja, Davi quase é assassinado, Davi quase é morto. E aí Abisai, um dos seus guerreiros, chega correndo, Abisai, filho de Zeruia, chega correndo, socorre o rei Davi, fere o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe disseram: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amados, isso é lindo, porque a Bíblia está dizendo que Davi, na sua geração, tal qual Jó se sentia na dele, Davi era uma luz para aqueles que eram conduzidos por ele. Davi era o rei e existia o povo e os seus guerreiros,
e Davi é chamado pelos seus de uma luz, a lâmpada de Israel. Então a luz de Deus estava, a luz que tem origem em Deus, que criou a luz, estava brilhando na vida de Davi. Davi não era só um rei, um monarca, um profeta, um músico, não. Davi era uma luz para iluminar a humanidade ao seu redor, para iluminar os seus súditos, os seus servos, para iluminar os vizinhos, os outros reis, porque ele disse que não cansava de dar testemunho das maravilhas de Deus para os reis que por ele passavam. Mas, irmão Carlos, onde buscar essa luz? Como continuar buscando essa luz? Como manter essa luz acesa? Me permita. Ao vivo é assim mesmo, tá bom? Então vamos lá. Como manter essa luz acesa? Está escrito lá no Salmo 119, versículo 105. Sabe como buscar essa luz e manter ela acesa? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma coisa também diz aqui Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada, e a luz, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, a palavra de Deus é lâmpada para aqueles que a ele servem e continuam servindo fielmente, sem esmorecer, sem se entristecer em tempos de crise, em tempo de bonança. Deus é a lâmpada das nossas vidas. Não é o dinheiro, não é a bonança, não. Deus é a luz da nossa felicidade. E aí, algumas ressalvas sobre cuidados que devemos ter com a luz é o seguinte: quando chegar lá em Isaías, lá atrás, Isaías capítulo 5, 20, o profeta diz: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai daqueles que fazem das trevas a sua maneira de viver, que chamam as trevas a corrupção, a imoralidade, o pecado, a injustiça, o suborno de luz, e dizem que está tudo normal. Ai, quando a Bíblia fala em ai, fala de julgamento, né? Mas a Bíblia também nos fala que aquele que amaldiçoa os seus pais apagará a luz que há em si. Então, quem não quer bem aos seus pais está gradativamente apagando a própria luz para viver em trevas. O profeta Isaías, ele vaticina, ele profetiza no capítulo 9, versículo 2, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Que luz é essa? Jesus. Vamos falar dele já já, tá? Jesus é a nossa luz. Provérbio, irmão Carlos, onde no meu ser está localizado essa luz? Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz assim, ó: o espírito do homem é a luz, é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Quando chegamos no Novo Testamento, o profeta João, ele começa a falar sobre Jesus, e ele, no capítulo 1, ele diz que a luz estava no mundo. Isso é João defendendo apaixonadamente a vinda de Jesus, que Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, aí ele chega no capítulo, no versículo 4, primeiro capítulo de João, o Evangelho, versículo 4, ele diz assim, ó: nele, em Cristo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele está falando de Jesus como sendo a luz do mundo. Amados, quando a gente chega em João, no próprio João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim, ó, eu, Jesus de Nazaré, eu, o Filho de Deus, eu que vim tirar o pecado do mundo, eu que nasci para substituir o homem no seu pecado, justificar o homem do seu pecado e reconciliar o homem com Deus. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu, Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em outro texto ele diz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Só que em contrapartida, quando Jesus vai falar do crente, do cristão, e haja vista que cristão não é qualquer pessoa, cristão do grego cristianos é aquele que parece com Jesus, aquele que parece com Cristo, se comporta como Cristo, busca viver uma vida de piedade, santidade, e santidade nada tem a ver com um santo que vira imagem de escultura, nem canonização, não. Santo na Bíblia é todo aquele que é separado, Kadosh, Kadesh, Deus é santo, separado, e nós, ele chama aqui todos aqueles que servem a Deus. Pedro diz, sede santo como santo é aquele que vos chamou. Então, Pedro não era santo selecionado, Paulo não era santo selecionado, São Paulo, São Pedro, não. Santo é todo aquele que vive para Deus. Isso, a grande religião se confunde nisso, em precisar fazer imagem de escultura para que seja adorado. Não, santo é aquele que serve a Deus. Tá? E esses santos são cristãos, e esses cristãos são luz do mundo. Quem disse isso, irmão Carlos? O próprio Senhor Jesus. Olha o que diz o texto. Quando Jesus chega à terra, olha o que diz o texto. Os que andavam nas trevas viram uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Que luz? Jesus. Jesus, quando chega ao mundo, ele se tornou, naquele momento, no mundo, porque ele já era antes de vir, a luz do mundo. Ele estava lá quando o Pai disse, haja luz, porque todo o princípio foi feito por Jesus, a terra subsiste por ele. Para a gente não perder o foco da questão da luz, quando chegamos aqui em Mateus capítulo 5, 14 em diante, o Senhor Jesus ele faz algo aqui extraordinário. Ele é o sol, ele é a luz, ele é o astro maior, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a nossa luz da aurora que está sempre brilhando por si só. Mas quando a gente chega em Mateus capítulo 5, Jesus transfere essa luz também para os seus. E aí eu entro com o certifica-te que a luz que há em ti não seja trevas. Jesus chega aqui no Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus 5,14, diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Não, mas no velador, não se pega uma luz, uma tocha, que era a luz daquela época, não é como a nossa luz, não se pega uma tocha, uma candeia, um candeeiro e se coloca debaixo da cama, do sofá, ou se esconde no guarda-roupa, não. Se pega a luz e se coloca naquela época num velador, num lugar alto, para que iluminasse toda a casa. Hoje a gente põe no teto, para que ilumine toda a casa e se torne visível todas as coisas. A gente não procura as coisas no escuro, a gente acende a lâmpada quando é noite, para que vejamos tudo com claridade, tudo com luminosidade, tudo com clareza, para que a luz possa alumiar. E ele continua dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não quero me estender, mas esse versículo ele
complementa a razão a hora da Bíblia de hoje. Olha o que o Senhor Jesus diz, eu preciso repetir isso aqui, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amados, sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou luz. Sim, eu sou luz. Eu sou o astro maior. Eu sou a luz que veio ao mundo para dissipar as trevas. Que trevas, irmão Carlos? A treva da imoralidade, a treva da impureza, a treva da promiscuidade, as trevas do adultério, as trevas da mentira, porque ele diz que o pai da mentira é o diabo, as trevas da corrupção moral, espiritual do ser humano. Jesus veio dissipar as trevas trazidas pelo inimigo das vossas almas, as trevas que levam os homens à droga, a vícios, inúmeros vícios, todo esse tipo de droga. Só que Jesus, ele faz uma coisa maravilhosa para você e eu, irmãos amados que acreditam em Jesus Cristo, que tentam seguir a Jesus. Ele diz que você cristão, você crente, você não é para estar escondido. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa para esse momento que a gente está vivendo, de coronavírus, atingindo aqui, ali, acolá, destruindo vidas, pessoas depressivas dentro de casa, pessoas sem saber o que fazer dentro de casa, para onde ir, o que assistir, o que fazer. Jesus está falando com você, crente. Jesus está falando com você, cristão. Você é a luz do mundo. Você, ele te deu esse poder. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pegando da luz que ele é e está refletindo em você para que você reflita essa luz para os que estão à sua volta. Você é a luz do seu vizinho que está triste, com medo de morrer por causa do coronavírus. Você, cristão, é a luz para o seu parente que está com medo de morrer. Você, cristão, é a luz para o seu colega de trabalho. Você é a luz no bairro, na rua, na cidade que você mora, no seu trabalho, na sua faculdade, para os seus colegas de faculdade, de escola. Você, cristão, é a luz que Jesus deixou para brilhar, refletindo o caráter dele na sua, na minha e nas nossas vidas. Então, não podemos deixar essa luz deixar de brilhar. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem de cima, descendo de Deus, o Pai das luzes. Deus é o Pai das luzes, Jesus é a luz, e você é o reflexo dessa luz. Eu também, que eu estou fazendo assim, mas eu também sou com você o reflexo dessa luz. Para mantermos essa luz acesa, interessante que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13, 12, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitai, pois, as obras das trevas. Não te cabe, cristão, não nos cabe como cristão vivermos as trevas como se ela fosse luz, assistirmos coisas que já não agradam a Deus, que atrapalham a nossa visão. A candeia do corpo é os nossos olhos. Então você não pode colocar coisas mais diante dos seus olhos e estar de kikiki, kkk com o mundo, com novelas promíscuas e coisas assim, como se você fosse das trevas. Não, Deus te resgatou das trevas para a luz. Então brilhe, seja a luz, levanta-te e resplandece, porque já vai resplandecendo sobre ti, sobre mim, a luz do Senhor. Não podemos estar acanhados num momento como esse, debaixo da cama. Se o governador do teu estado, eu abro um parêntese agora, se um governador do teu estado permite que você que não é grupo de risco saia de casa, que você que não é grupo de risco, quem sabe, possa ir cultuar com 50 pessoas, distante 2 metros uma da outra, como tem sido feito na nossa igreja sede ADECOF, Assembleia de Deus em Cosme de Farias. Se você pode chegar, passa o álcool gel, mantenha uma distância de 2 metros. Se você pode dobrar o joelho e orar para que Deus traga solução, traga luz aos governantes, traga luz para o presidente, luz para o ministro da Saúde, luz
para o governador e prefeito dos teus estados, não deixe de orar. Se você não quer sair, quer evitar, evite, mas em sua casa seja luz para a sua família, seja luz para os seus filhos, esposas e vice-versa, seja luz para os seus parentes. Jesus ainda diz também aqui, eu quero fechar com Paulo e Jesus. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que vos torneis puros. Quem quer ter luz tem que ser puro. Irrepreensível, Filipenses 2,15, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. Então, olha uma série de coisas que Paulo faz com que a luz esteja dentro das nossas vidas. Se a tua luz está apagando, está extinguindo, Paulo dá a receita, para que vos torneis puro, busque ser puro, irrepreensíveis, filhos de Deus. Filho de Deus é quem aceita Jesus e vive ele diariamente, não só na Páscoa e no Natal. Inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido. Qual é a característica do mundo que nós vivemos? Um mundo onde prevalece o furtar, o mentir, o adulterar, mas você neste mundo cristão é luz, luz do Senhor. Aí Paulo continua, um mundo corrompido e perverso, no qual, aí Paulo diz, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. O que é um astro? É um corpo celeste que emite luz de si mesmo ou luz recebida de outro astro. No nosso caso, recebemos a luz, como astros, recebemos a luz do astro maior, que é o nosso Senhor Jesus. Certifica-te, pois, de que a luz que há em ti não seja trevas. É tempo de brilharmos neste mundo, é tempo de sermos a luz do mundo, como disse o Senhor Jesus, Mateus 5,14, para que os homens vejam. Não sou eu que estou dizendo, foi o Senhor Jesus que disse, Mateus 5,14, a tua luz tem que estar acesa, cristão, para que o mundo veja que a luz de Deus está em ti, para que você possa guiar outras pessoas a Deus. Eles estão em trevas, eles não estão conseguindo enxergar por causa do pecado que lhes cerca, que lhes sufocam, que lhes levam à depressão, a uma vida caótica, mas a luz de Deus em sua vida traz felicidade para você e para os que estão em sua volta. Então compre essa luz de joelho, compre essa luz em contato com Deus. A Bíblia nos fala, cristão, nós evangélicos falamos muito sobre a parábola das 10 virgens, né? Mateus capítulo 25, 5 tinham e trouxeram consigo azeite. Para que serviu o azeite naquela situação? Para estarem com as suas lâmpadas acesas, esperando o Senhor Jesus voltar. Então, como cristão, certifiquemo-nos que as nossas lâmpadas estão acesas, que o nosso espírito está conectado com Deus, que a nossa luz está brilhando, que você está sendo referência aonde você mora, aonde você trabalha, no meio da sua família. Usa o WhatsApp para abençoar a sua família, para dar uma palavra de Deus para a sua família. Tem gente que já está há 20 dias aí de quarentena ou mais e ainda não mandou uma palavra viva de Deus para os seus familiares, para os seus amigos. Compartilha coisa de política, coisa do coronavírus, mas ainda não serviu de luz para abençoar aqueles que estão em sua volta. E as virgens prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas. Que eu desejo que Deus reacenda lâmpadas através desta palavra. Que você certifique-se. Olha o que diz o texto, 11:35, a nossa leitura oficial. Certifique-se, procure saber, investigue, veja, procure, tome conhecimento se a lâmpada de Deus que há em ti está sendo lâmpada ou está sendo trevas. É o Senhor Jesus que diz em Lucas 11:35. E aí, para a gente fechar, tem um texto glorioso em Isaías 42:3, Mateus 12:20, que diz: a cana trilhada
ele não quebrará. Ele quem? Jesus, o Messias, o servo do Senhor, o Messias, o ungido prometido, o Cristo, na tradução grega. E aí vem a coisa gloriosa. E o pavio que fumega, ele não apagará. Para quem é do interior sabe que o pavio, né, aquele pedacinho de algodão que a gente colocava no candeeiro, colocava na lamparina, enchia de gás, querosene, e aquele, quando o gás estava acabando, o pavio começava a fazer um barulho assim, que estava fumegando, e a casa começava a fumegar, a fumaçar, é o termo mais próprio, mais entendível. E aí o texto nos diz, Isaías 42, 3, Mateus 12, 20, que o pavio fumegando, ele não apagará. Eu não sei qual é a tua condição hoje, se a tua luz está acesa, se você está com azeite, mas se não está, compre azeite nesta noite, nesta segunda-feira, de joelhos. Peça ao Senhor, Senhor, eu não quero aguardar a tua vinda como um crente morno, como um crente apagado, como um cristão que não tem referência, não tem expressão. Não, Senhor, acende de novo a tua luz dentro de mim, como nos meus tempos de novo convertido. Eu quero azeite, Senhor, para que a lâmpada do Senhor esteja brilhando na minha vida e eu tenha forças espiritual para ser referência neste mundo de trevas. Que esta palavra venha dissipar. O diabo talvez esteja tentando apagar a luz de muitos que estão dentro de casa, acanhados, sem ter força de vontade. Muitos estão aí sem ter ânimo para fazer uma oração familiar, para dar as mãos dentro do seu lar, mas hoje eu oro a Deus neste momento que a palavra do Senhor, que é lâmpada e luz para os teus caminhos, venha te trazer força, venha te acender, venha te reavivar, venha colocar em você essa luz acesa novamente, que esse pavio fumegando venha acender e iluminar este mundo de trevas, porque você foi chamado para ser luz, para ser referência e para iluminar e abençoar este mundo. Que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus fale mais forte ao seu coração, hoje e sempre. Que a luz de Cristo reflita através de você para o mundo. Certifica-te que a luz de Deus que há em ti ainda está brilhando. Deus abençoe as nossas vidas, que a paz de Cristo reine nos seus lares, é o que eu desejo, em nome de Jesus. E assim encerramos a hora da Bíblia de hoje. E espero que essa palavra venha trazer paz, luz e esperança para você no sentido bíblico, tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus.